Viva, sejam bem-vindos a mais uma Comissão Política Especial, onde estamos a entrevistar os líderes políticos dos partidos que vão a voto já no próximo dia 18. Hoje é a vez de Inês Sousa Real, porta-voz do PAN. Antes de mais, obrigada Inês, bom dia. Olá, bom dia, muito obrigada eu pelo convite, é um gosto de estar aqui convosco. Obrigada a nós por aceitar o convite. Hoje, sem os comissários residentes, cabe-me a mim ser a anfitriã e a dar-lhe as boas-vindas. Ao meu lado tenho também Cláudia Monarca Almeida, a minha colega que irá conduzir comigo esta entrevista. Olá, olá. Olá, bom dia. Vamos começar então pelo som que escolheu. Vamos ouvir. A isenção é inteira, porque de nós depende. Não fecharemos os ouvidos a quem disser que os tempos são duros, que a vida está cara, que sobre o povo cai uma pesada carga. Prestaremos atenção ao silêncio dos que na sociedade permanecem ainda sem voz. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Escolheu então, para começarmos esta Comissão Política Especial, um som de Maria de Lourdes Pintacilgo, não é? Na sua tomada de posse enquanto Primeira-Ministra. Porquê este som? Infelizmente ainda temos um longo caminho a percorrer para a igualdade de género e apesar de ter sido Primeira-Ministra interina, nunca tivemos uma mulher diretamente eleita como Primeira-Ministra, nunca tivemos uma mulher como Presidente da República e quando eu fui eleita líder do PAN fui apenas a quinta mulher em democracia a exercer a liderança de um partido político e isso diz muito do caminho que temos que fazer em matéria da igualdade e tem repercussões até na influência sobre a sociedade no seu geral, como é o caso, por exemplo, da violência doméstica, da desigualdade salarial que ainda persiste e estando nós a poucos dias após o 25 de Abril, ainda há muito de Abril por cumprir no que diz respeito aos Dias das Mulheres e trouxe por isso este excerto que é para mim também uma inspiração a outras líderes, independentemente daquilo que ideologicamente defendemos, mas que fizeram o seu caminho e que em tempos bem mais difíceis abriram o caminho para mulheres como nós que hoje estamos aqui a dar a cara, seja no jornalismo, seja na política. Claro, mas de alguma forma gostaria de ser Primeira-Ministra ou tem essa ambição ou sequer esperança? Bom, nós concorremos para esse mesmo efeito e tendo consciência daquilo que é a diferente representação de um partido como o PAN, tenho a certeza absoluta que se fosse Primeira-Ministra e se o PAN fosse governo, teríamos uma agenda completamente distinta da dos grandes partidos que têm liderado e conduzido os destinos do país, desde logo porque não só muito prometem em termos de campanha eleitoral, mas depois quando estão não só no governo, pouco executam daquilo que têm sido as grandes preocupações dos portugueses e não falo apenas em matéria como a habitação, que tem sido um dos maiores falhanços das políticas públicas, mas também nos grandes desafios dos nossos tempos, como a crise climática, que sistematicamente fica para trás nas prioridades, seja alinhando a economia com a economia verde, seja no ordenamento do território ou até mesmo na soberania energética, que tanto tem sido falada nestes últimos dias por conta do apagão, e até em dimensões da empatia, como é o caso do respeito pela proteção e os direitos dos animais. As sondagens apontam, contudo, para um cenário bem diferente. Há o risco do PAN perder a representação parlamentar. Pergunto-lhe se acha que o PAN pode voltar, que a Inês pode voltar a ser eleita deputada única no último minuto, como aconteceu nas últimas eleições, ou há a possibilidade desta vez de conquistar um grupo parlamentar? Em 2024 nós aumentámos mais de 50% daquilo que era a nossa votação nos vários distritos do país. O PAN cresceu, temos estado a trabalhar com muita união e com muita cooperação para darmos a conhecer às pessoas aquilo que tem sido o nosso programa, mas acima de tudo o nosso trabalho, porque tantas vezes nós ouvimos as pessoas queixarem-se que querem que os políticos trabalhem e por isso mesmo no dia 18 de maio é importante que as pessoas olhem para quem é que trabalhou então no Parlamento, porque em 2 legislaturas consecutivas o PAN, como a deputada única, tem sido a força política da oposição que mais tem trabalhado e mais medidas fez aprovar para o país. Iríamos mais à frente, temos portanto, uma questão. Parte com a legitimidade de pedir de facto aos portugueses que me deem um grupo parlamentar, porque temos feito muita diferença na vida das pessoas com as medidas que temos aprovado, nas famílias de acolhimento que agora podem adotar, nas vítimas de violência doméstica que passam a ter acesso ao Porta 65
ou até mesmo com o fim da mineração em mar profundo, uma matéria ambiental tão sensível até face à posição que recentemente Trump assumiu, ou na proteção animal, num governo que queria ter 0 euros no orçamento, conseguimos a maior verba de sempre, 14,5 milhões de euros para a proteção animal, e portanto peço de facto que nos deem essa força de um grupo parlamentar, porque há bancadas com 50 deputados, ou até mesmo a bancada que suporta o governo, não tem mais aprovações do que eu tive, mesmo apesar de todos os obstáculos e constrangimentos de ser deputada única. Desde logo, teria apenas aqui 1 minuto para falar, já me teriam cortado a palavra. Claro. Mas nos últimos anos o PAN deixou de ser um partido tão focado na causa animal e na proteção ambiental também. Por um lado, não há também, se calhar o objetivo foi tentar conquistar um eleitorado mais abrangente, mas não há também o risco de neste caso, afastar aquele eleitorado mais fiel do PAN? O PAN é a única força política que marca a agenda nos direitos dos animais na Assembleia da República e também na parte ambiental. Há partidos que se dizem ambientalistas, ecologistas, mas depois não gastam um agendamento que seja em marcar matérias de defesa do ambiente. É precisamente o PAN que tem levado à discussão e tem insistido até para a aprovação de matérias muito relevantes nestas duas áreas. Fomos nós que impulsionámos. Eu como deputada única não tinha esse poder, mas pedimos e conseguimos, a par de outras forças políticas, por exemplo, pedir a apreciação parlamentar da lei dos solos. Foi o PAN também que conseguiu a mineração, o fim da mineração em mar profundo, a execução da lei de bases do clima, entre tantas outras matérias. Mesmo na proteção animal, eu recordo que fomos nós que pedimos a inclusão da proteção animal na Constituição da República Portuguesa, pedimos até um processo de revisão extraordinária e perdeu-se uma oportunidade única antes da dissolução em 2024 de conseguirmos fazer essa mesma alteração e, portanto, as causas que estão na gênese e na fundação do PAN não têm ficado pelo caminho, muito pelo contrário, tem sido o PAN a dar força a essas mesmas causas e a ter conquistas concretas, porque quando nós conseguimos um cais específico para as associações poderem ter as suas deduções e beneficiarem do IVA zero na alimentação, isto tem muito impacto para as associações de proteção animal. Ou até mesmo quando estamos a promover as políticas do Orçamento de Estado e temos a verba dos 14 milhões de euros com uma rede de cuidados médico-veterinários, verba para as esterilizações, apoio às famílias mais vulneráveis, são avanços que estamos a fazer para as nossas causas. Este ano entrou em vigor a moratória que punha ao fim dos animais selvagens nos circos e tudo isto tem a marca PAN e o trabalho do PAN. Agora, nós não nos podemos esquecer que o país e o mundo têm atravessado desafios muito complexos. Foi com a pandemia da Covid-19 que nos obrigou a todos a ficar em casa e a fechar também a economia e vários setores da produção. Foi também com as duas guerras e o efeito e o impacto que isso tem na vida das pessoas, ou até mesmo agora com este braço de ferro com os Estados Unidos e desafios como os que temos de garantirmos a soberania energética. Não faria sentido nós termos empatia para com os animais e não termos empatia para com os membros da nossa própria espécie, ou termos um dos maiores flagelos nacionais que se podia ter em matéria de segurança, que é a violência doméstica, e o PAN não ser uma voz ativa na defesa das mulheres e naquilo que é o direito a viver uma vida livre de violência, até porque está na nossa gênese de fundação. Eu recordo quando o PAN foi criado, nós temos um programa político e o PAN tem uma ideologia muito forte, tem uma ideologia muito marcada pela não violência, pela empatia, pelo respeito pela nossa casa comum, como diria o Papa Francisco, que perdemos recentemente e que apelava que os valores da fraternidade se estendessem também aos animais. Tudo isso faz parte da marca do PAN e daquilo que é o trabalho do PAN, mas de facto é com algum espanto que vejo as pessoas de alguma forma questionarem. É um pouco aquela velha expressão do preço por ter cão e preço por não ter. Se o PAN defende os animais é porque é um partido só animalista e depois toda a gente quase que estranha quando o PAN afinal é o partido que mais conquistas tem para as pessoas. Porque quando nós conseguimos, por exemplo, a majoração para as pessoas com deficiência serem aumentadas ainda este ano em 79 euros, não foram os grandes partidos, foi o PAN. Quando nós conseguimos também que as mulheres que sofrem de endometriose pudessem descontar e ter a comparticipação dos medicamentos em mais de 69%, nós abrangemos mais de 350 mil mulheres no nosso país. E não foi mais nenhuma força política, foi o Partido Animalista. E, portanto, nós temos tido aqui uma componente e uma dimensão de trabalho em que temos conseguido dialogar, quer com a governação mais à esquerda ou mais à direita, precisamente temos sido uma força útil para a democracia e porque temos, no fundo, feito aquilo para a qual as pessoas nos elegem, que é trabalhar. Há muitos partidos que falam muito, prometem muito, mas depois chegam à Assembleia e não fazem nada. Era mesmo isso que eu ia perguntar. O PAN foi o partido que viu mais iniciativas novamente aprovadas no Parlamento, 63, o segundo mais logo a seguir só o PS, não é?
74, ficando apenas atrás do PS. Pergunto-lhe qual é a receita para a eficácia do partido e já agora se foi mais fácil dialogar com o PST do que imaginava há um ano na campanha, com tantas críticas à AD na altura. São contextos diferentes, tem sido um diálogo difícil, efetivamente, com este governo, porque temos visões muito diferentes, em particular no que diz respeito à proteção animal. Para nós é inaceitável este governo ter baixado o IVA das touradas e recusar-se a baixar o IVA para as famílias e para os cuidados médico-veterinários. Aliás, quando o PAN defende a criação do SNS animal, queremos precisamente que esse financiamento dos 18 milhões de euros que todos os anos é canalizado para as touradas vá para o SNS, mas também que a descida do IVA da saúde animal seja acomodada mantendo o IVA das próprias touradas. É difícil com o governo ter uma visão aqui completamente distinta da nossa. O mesmo dizer em relação à questão ambiental, um governo que corta 700 milhões de euros num orçamento de Estado, mas que depois dá borlas fiscais a quem mais polui e lucra no valor de 300 milhões de euros. No entanto, tem-se conseguido formar maiorias na Assembleia da República e o PAN, acima de tudo, tem procurado dialogar com as forças políticas do espectro democrático, ou seja, com todas as forças políticas, excepto o Chega, precisamente para podermos, de alguma forma, garantir que as preocupações das pessoas não fiquem pelo caminho. Infelizmente, houve algumas matérias que não conseguimos. O caso da licença parental 100% remunerada há 6 meses foi um exemplo disso, mas assim que tivermos a nova legislatura, será das iniciativas que também iremos dar entrada em primeiro lugar, porque queremos uma sociedade onde haja mais tempo para viver e para a família e queremos retomar estas matérias. Agora, seria muito mais fácil, ou se calhar politicamente mais oportuno, estarmos apenas a fazer a oposição por oposição de terra queimada, mas não é esse o estilo do PAN, nem é isso que faz a diferença na vida das pessoas. E por isso mesmo é que parte com esta legitimidade de pedir às pessoas para nos darem um grupo parlamentar. Que é possível. Em 2024 ficámos apenas a 800 votos de ter um deputado eleito pelo Distrito do Porto e por isso mesmo não é impossível, muito pelo contrário, que as pessoas que já votaram no PAN, ou que até que sejam de outros partidos, mas que se reconhecem nas causas que o PAN tem trabalhado e na importância que o PAN tem na Assembleia da República, que votem em nós e que nos deem essa oportunidade, porque efetivamente temos conseguido de forma muito séria dialogar, enquanto que há partidos que ou só dialogam à esquerda, ou só dialogam à direita, ou não falam sequer com ninguém e estão ali apenas pelos seus interesses político-partidários, como é o caso da extrema-direita e do Chega. Quando anunciou o voto contra da moção de confiança do governo, alegou 2 motivos, não é? Não só a falta de explicações por parte do primeiro-ministro relativamente ao caso da empresa familiar Spinum Viva, mas também questões de governação, não é? Lamentando alguns recuos a nível ambiental e animal. O que eu pergunto é, se o primeiro-ministro tivesse prestado mais esclarecimentos, o PAN mantinha o voto contra? Nós, desde o primeiro momento, que deixámos bem claro que era um erro Luís Montenegro apresentar a moção de confiança. Aquilo que Luís Montenegro deveria ter feito era prestar esclarecimentos ao país. A Luís Montenegro não cuidou de acautelar que resolvia a sua vida empresarial antes de tomar funções como primeiro-ministro, e que fique bem claro que para o PAN é normal que as pessoas tenham uma vida antes de estarem na vida política. Aliás, é até saudável que haja isso mesmo, e portanto não tinha mal nenhum ter empresas, não tinha mal nenhum ter uma vida profissional. Aquilo que não estava, em nosso entender, correto é de facto este conflito de interesses e esta confusão que se gerou até de confiança nas instituições, na percepção da opinião pública, precisamente porque não acautelou que cessava totalmente aquilo que eram as suas participações antes de assumir funções como primeiro-ministro. Isto por um lado, até porque houve muitas questões por esclarecer, nomeadamente quanto às empresas que estavam a financiar a própria empresa do primeiro-ministro, entre outras dimensões. E depois, por outro lado, aquilo que ideologicamente nos separa, porque nós não podemos compactuar com um governo que apoia de forma descarada as touradas, que apoia de forma descarada a caça, ou, como nós bem sabemos, diz nos bastidores que quer voltar a bater animais de companhia em Portugal. Isso para nós seria um retrocesso absolutamente inaceitável para nós e para os portugueses. Eu recordo que quando nós conseguimos acabar com os abates que existiam nos canis, na altura foi uma iniciativa legislativa de cidadãos que recolheu milhares de assinaturas em que as pessoas saíam às ruas precisamente porque se indignavam pelo facto de termos cães e gatos a serem abatidos nos canis. Animais saudáveis. Portanto, ninguém em Portugal quer que isso volte a acontecer, a não ser de facto este governo que vem trazer novamente uma visão de recuos em relação a estas matérias. Depois também é com muita incompreensão que vimos o governo olhar e ir atrás de uma agenda do Chega, uma agenda até xenófoba, de discriminação, em relação a tornar o problema da imigração, e quando falo problema, falo na dimensão da integração, num problema de segurança nacional,
quando a verdadeira insegurança está dentro de casa, está com a violência doméstica, está com o abuso infantil, e não são apenas dados. Nós falamos tantas vezes nos casos e nos números, falamos nas mais de 30 mil denúncias de violência doméstica, e aqui Luís Montenegro, quando está nas vestes de primeiro-ministro, diz que isto não é real, porque o que temos é uma maior percepção, há mais denúncias. Apontou isso num debate, inclusivamente. Exato, e portanto, mas depois, quando está nas vestes de candidato, já é um problema, de facto, a violência doméstica. Em que é que ficamos? Para o PAN aqui é muito claro, nós demos entrada entregámos em mãos à APAVA um compromisso violeta, que vai ser o pacote que vamos ter e dar entrada logo quando tomarmos funções após as eleições do dia 18 de maio, precisamente para garantirmos que o crime de violação seja tornado como crime público, porque não podemos continuar a ter raparigas menores de 16 anos a verem os seus vídeos de violação a serem partilhados por toda a internet e acharmos que isto não diz respeito à sociedade e que é apenas da vítima. Já iremos mais à frente, também temos perguntas. Meu colega até chegar a essa parte, deixe-me só perguntar nesta primeira parte, terminar. Queria-lhe perguntar, o PAN volta a apresentar o seu programa eleitoral na véspera do arranque da campanha, num debate no frente a frente com o Rui Rocha, o líder liberal queixou-se até de uma concorrência desleal. Queria-lhe perguntar porque é que o partido volta a apresentar, o porquê desta demora, porque é que volta a apresentar só no final do debate e em cima da campanha? Bem, antes de mais, para quem é liberal, então deveria compreender que temos todos a liberdade de apresentar quando bem entendermos de acordo com a sua filosofia. Parece-me um pouco contraditório. Depois, por outro lado, apesar de estas eleições não eram eleições de que estávamos à espera, e portanto não sendo eleições que estávamos à espera e tendo tido um tempo muito curto de apresentação e de preparação da campanha, mas do próprio programa eleitoral, não nos fazia sentido estarmos apenas a apresentar ipsis verbis o programa que apresentámos em 2024, até porque o PAN, como conseguiu várias conquistas, temos que olhar para o programa e perceber que matérias é que temos que, por exemplo, que densificar. Não será uma mera atualização do programa eleitoral de 2024? Não é uma mera atualização, eu dou um exemplo muito claro. O PAN conseguiu no Orçamento de Estado há 2 anos a licença para a reestruturação das vítimas de violência doméstica. Temos hoje dados concretos de quantas vítimas conseguiram aceder, por exemplo, a este plano de apoio à reestruturação da vida familiar e quais os obstáculos e constrangimentos que foram sentidos. Precisamos de melhorar então esta dimensão e perceber em que é que temos que chegar. Por outro lado, o nosso programa sempre foi um programa participado e aberto à sociedade civil. Voltou a ser, tal como no ano passado. Recebeu contributos da sociedade civil. Temos recebido vários contributos da sociedade civil em matérias absolutamente estruturais, não apenas na violência doméstica, mas também nas alterações climáticas, nesta questão da crise energética e que mecanismos é que podemos aproveitar para tornar Portugal mais autónomo. Um exemplo muito claro que ainda estes dias nos têm feito chegar por conta do apagão. Os consumidores que têm painéis solares nas suas casas, de forma completamente absurda, não puderam utilizar a energia que tinham acumulada, porque a energia vai obrigatoriamente para a rede e não pode ser utilizada. Isso no nosso programa vai estar acautelado com medidas concretas para revertermos a legislação e permitirmos que possam de facto utilizar aquela que é a energia produzida por si próprios e não ter que estar dependentes apenas da rede. E portanto, os programas não podem ser algo estanque, uma fórmula que se aplica de forma indistinta, sob pena de não estarmos a dar resposta às reais necessidades das pessoas. Vamos apresentar oficialmente no dia 3. Temos estado a entregar os vários eixos, já entregámos o eixo violeta à APAVA, entregámos também à Associação Zoófila Portuguesa o eixo dourado da proteção animal, em que precisamente temos não só a proposta do SNS animal, da descida do IVA para a saúde animal, mas também um plano nacional para a esterilização de animais de companhia. Iremos também mais à frente com essas questões. Agora será esta parte, vamos explorar, tentar antecipar, desvendar um bocadinho o programa eleitoral do PAN. E se calhar começamos exatamente aqui pela questão do eixo violeta e, portanto, pelas questões do combate à violência sexual e doméstica, que tem sido inegavelmente uma das bandeiras que tem levado aos debates. Começava exatamente por lhe perguntar, ou seja, que propostas concretas é que o PAN tem para esta matéria? Sendo este um dos flagelos da nossa sociedade, e não podemos esquecer-nos que não são apenas números, são casos reais de mulheres que não conseguem sair de um ciclo de violência, seja por dependência económica, seja por não termos tido respostas cabais até agora que permitam ter acesso à habitação com os seus filhos, com os animais de companhia, ou até mesmo maior autonomia financeira. Nós temos medidas que vão desde garantir que o seguro da casa, o seguro da habitação, permita, por exemplo, ter esta verba para também cobrir o alojamento de emergência, porque muitas das vezes a primeira circunstância que se dá quando fazem a denúncia ou quando há uma agressão é não existir a capacidade de acolhimento, seja nos albergues, seja noutro tipo de soluções, e nós temos tido várias denúncias de casos de mulheres que chegaram a estar na rua a dormir em situação de sem-abrigo, precisamente porque foram vítimas de violência doméstica. Portanto, queremos que o seguro, as seguradoras,
cubram também o alojamento de emergência no âmbito daquilo que é o seguro sobre a habitação. Depois, por outro lado, no caso dos órfãos da violência doméstica, esta foi uma medida que contámos com a rejeição do PSD e que o PS também nos acompanhou. Mais uma vez, os grandes partidos não deram resposta a esta matéria, garantir que os órfãos da violência doméstica, portanto, que perdem as suas mães e perdem os seus pais, que estas crianças e jovens possam ver a pensão que recebem, que é neste momento de 179 €, isto é absolutamente indigno e condena estas crianças à pobreza, ser aumentado pelo menos para o valor do IAS e ter sempre o equiparado ao IAS, para que possam efetivamente quebrar este ciclo de pobreza, que depois ficam não só condenados por um lado, como também já basta a dimensão emocional de não terem perdido as suas mães ou os seus pais em contexto de violência doméstica. Para além disso, no caso dos crimes de violência sexual, e para nós isto também é muito importante, garantirmos que temos efetivamente o guia de boas práticas implementado para que o atendimento, a recolha dos meios de prova, a par de tornarmos este crime público. Nós temos hoje uma petição com perto, aliás, de 200 mil assinaturas da sociedade a pedir mais uma vez ao legislador que torne isto crime público. E sabemos que há vozes que se erguem contra esta alteração, dizendo que é uma forma de revitimizar a vítima, mas o PAN tem previsto precisamente que a vítima possa desistir do processo a qualquer momento. O que não nos faz sentido é que o Ministério Público, tomando conhecimento dos factos, não possa abrir o inquérito, não possa garantir até a salvaguarda da prova no decurso desse mesmo inquérito, por uma razão até muito simples. Muitas das vítimas levam vários anos até conseguirem falar sobre o que sucedeu. Ora, se o Ministério Público puder preservar essa prova e garantir que essa dimensão fica acautelada, inclusive com os kits de recolha mesmo do ponto de vista sexual, isso já nos permite que quando a vítima tiver o seu tempo e estiver preparada para falar, já possa efetivamente ter essa dimensão acautelada. E depois, por outro lado, também na dimensão social. Antes de irmos à dimensão social, eu só lhe perguntar realmente sobre esta questão do crime público, porque este não é um tema absolutamente consensual dentro do Parlamento, mas também entre as associações de apoio às vítimas. Portanto, ou seja, queria perguntar-lhe, ou seja, a insistência do PAN em efetivamente avançar com esta transformação do crime em crime público. Era nessa dimensão que ia falar quando referia a dimensão social, ou seja, nós não podemos deixar o ónus apenas na vítima, sob pena de, quando nos deparamos com fenómenos de partilhas não consentidas de vídeos de violação, e que já não falo apenas das imagens de caráter sexual, como também tem acontecido, porque para isso a resposta é outra. Para a partilha de imagens não consentidas e a responsabilidade das próprias plataformas, no compromisso violeta nós temos também a criminalização e a responsabilidade penal das plataformas que não eliminem de imediato estes conteúdos, assim que esta sinalização e esse pedido é feito. No caso, em concreto, do crime de ser tornado público, nós não nos podemos esquecer que a vergonha não pode continuar a estar do lado da vítima. Nós temos que perceber que quando temos milhares de pessoas que partilham estes conteúdos, há uma corresponsabilização social, tal como tornámos o crime de violência doméstica crime público, e que passámos de facto a dizer que entre marido e mulher se mete-se a colher e que temos que ter medidas de proteção à vítima. Aqui o argumento era exatamente o mesmo há uns anos atrás. E, portanto, nós temos que dar este salto e esta evolução social no sentido de garantir que também o crime de violação é um crime contra a sociedade, e não podemos dar por derrotados aquilo que possa ser as ferramentas que nos permitam combater estes fenómenos, estes flagelos que destroem vidas, que humilham as pessoas sistematicamente com estas partilhas reiteradas nas redes sociais e que procuram de alguma forma até usar esse poder contra a vítima, e garantir que assim que a sociedade, de uma forma muito clara e inequívoca, não tolera estes comportamentos. Porque temos estes casos mais graves, mas também temos casos que começam, e infelizmente sabemos que este machismo tóxico que mata e que atenta contra os direitos das mulheres começa tantas vezes em influencers, e hoje estamos aqui num podcast, nada melhor até para dar como exemplo, em influencers que num dia acham que as namoradas não podem sair à noite com os amigos se não forem com o namorado, ou que têm que ter cuidado com o que vestem e como se divertem, mas que depois acaba no controle do telemóvel, no controle do que vestem, com quem saiam, e infelizmente termina na violência e tantas vezes com as mulheres mortas. E portanto há um ciclo que nós temos que quebrar de uma vez por todas, e isto implica também mudarmos de paradigma, quer do ponto de vista penal, quer do ponto de vista social. Mas a vítima não acha que a vítima tem a autonomia e as condições para decidir por si se quer ou não fazer queixa? Nem sempre a vítima tem essa autonomia, por um lado.
Por outro, o mecanismo que o PAN prevê, a vítima pode a todo o tempo, desde que não haja o fenómeno da coação, que é algo que até já está previsto no Código Penal, desistir da queixa e retirar a queixa. Agora, não nos faz sentido até, e já houve casos em que não se sabiam se a vítima, nas partilhas que houve na internet, se a vítima era ou não menor, como foi o caso de um abuso no autocarro, e portanto não nos podemos esquecer que, na dúvida, o Ministério Público tem que ter poderes para salvaguardar a prova, para intervir e abrir um inquérito. Aliás, quando estamos na esfera do Ministério Público, nós estamos na esfera da reserva da vida privada. Porque aquilo que é investigação criminal não é uma investigação em praça pública e, portanto, não podemos confundir aquilo que é a partilha e a disseminação destes conteúdos em toda a internet ou até mesmo situações de violação que possam ser conhecidas por terceiros, porque muitas vezes estes crimes também acontecem no seio da vida familiar. Aliás, a maior parte dos abusos infantis, e tivemos nos últimos 3 anos um aumento de 46%, e no caso dos menores nós sabemos que já é crime público, mas no caso, lá está, das pessoas maiores não. Nós sabemos que muitas vezes isto até acontece na esfera da vida familiar e, portanto, toda esta investigação, ao ser conduzida pelo Ministério Público, nós sabemos que a reserva da vida privada está salvaguardada. O PAN acredita na justiça e acredita nos órgãos que prosseguem, como é evidente, com aquilo que é a investigação. E, portanto, confundir as pessoas ou achar que de repente é pelo facto de haver a denúncia ao Ministério Público que vamos estar a expor a vida da vítima é um argumento um pouco falacioso e, em nosso entender, frágil, que não garante a proteção da vítima na dimensão que hoje em dia temos que ter. Mas defende um aumento das penas e a necessidade de penas efetivas para alguns crimes, nomeadamente alguns de natureza sexual. O PAN abandonou a ideia da justiça reconstrutiva, que foi bandeira da campanha de André Silva, por exemplo, em 2019. Não nos faz sentido e tem sido uma crítica que tenho feito, quer eu, quer o PAN, há muitos anos. Nós temos hoje uma total distorção do Código Penal. Nós temos os chamados crimes de colarinho branco com penas até muito mais pesadas para dissuadir a corrupção. Temos o próprio crime de dano também, que muitas das vezes acaba por ter penas mais pesadas do que aquilo que temos assistido sistematicamente, que são penas suspensas atrás de penas suspensas aplicadas aos crimes de violação ou aos crimes de violência doméstica. Não nos faz sentido que a vida de uma mulher valha menos do que aquilo que possa ser um bem económico. E nesse sentido, tenho uma visão diferente de André Silva, são lideranças diferentes, faz parte da democracia e daquilo que é a evolução dos partidos e entendo que não há justiça reparadora perante um agressor que mata uma mulher, nem há justiça reparadora perante alguém que viola uma jovem e coloca isso nas redes sociais. Se é um estilo de liderança diferente, assumo isso com toda a naturalidade, porque enquanto mulher e enquanto líder, aquilo que quero de facto é contribuir para o combate à violência e ao combate àquilo que têm sido múltiplas formas de discriminação contra as mulheres, começando precisamente por garantir que o fim do direito penal é cumprido. O direito penal tem um princípio muito claro. Eu sou jurista, não sou engenheira, também talvez aí esta diferença de visão entre ambos. O fim do direito penal é o fim preventivo. E quando sabemos sistematicamente que ninguém é condenado, o que é que estamos a dizer aos agressores? Estamos aqui a dar um free pass para que possam continuar a agredir sem que nada lhes aconteça. E, portanto, o direito penal tem que ser mais eficaz na sua função dissuasora, e aqui nós não partilhamos da agenda extremista do Chega com os métodos de castração, que é inconstitucional, portanto isso para nós está fora, evidentemente, de hipótese, mas seja neste tipo de crimes, ou até mesmo nos crimes contra animais, como temos também falado, e existe aqui um problema grave também de suspensão de penas ou até de inaplicabilidade completamente do direito, nós queremos garantir que o direito é aplicado e que, acima de tudo, cumpre um dos seus principais fins, que é evitar, é prevenir, é dissuadir as pessoas a praticarem o crime. Depois de muitos avanços e recuos, muitos até por causa dos curtos ciclos legislativos que temos assistido nos últimos anos, o PAN conseguiu nesta legislatura aprovar a moratória que impede a mineração em mar profundo, ou seja, a exploração mineira, para quem nos ouve, em mar profundo. Portugal é sim o primeiro país da Europa a avançar com este tipo de medida. Isto foi uma vitória para o PAN. Pergunto-lhe que outras bandeiras é que o PAN quer levar à próxima legislatura em termos de matérias ambientais? Bom, desde logo, e nós temos falado muito, aliás, quando começámos os debates, eu ouvi um pouco a crítica de que falava-se em defesa e lá vinha o PAN com as infraestruturas, a adaptação das infraestruturas, quer às alterações climáticas, quer à defesa, inclusive dos ciberataques. A verdade é que este apagão vem mostrar, infelizmente, que o PAN tem razão quando vem alertar que o Estado português tem que apostar na dimensão também, não só da adaptação das nossas infraestruturas do ponto de vista da autonomia e da soberania energética, seja por várias razões,
seja porque para combatermos as alterações climáticas temos que apostar na produção de energias renováveis e na nossa autonomia em termos de produção, e aqui falamos quer da autonomia de produção, da distribuição das redes, quer evidentemente no facto, para nós não nos faz qualquer sentido, e há muitos anos que também defendemos esta ideia de que a rede e a distribuição de redes não pode estar nas mãos de um outro país, tem que ser nacionalizado, temos que renacionalizar a REN e garantir que toda a distribuição é de gestão pública e não privada, e menos ainda no poder de outro Estado. Mas, por outro lado, nós aprovámos na legislatura passada uma iniciativa que era o Sol para Todos, que visava garantir que quem produzia energia podia depois também doar essa energia para as pessoas mais vulneráveis, para combatermos até a pobreza energética, apostarmos nas comunidades também energéticas, porque efetivamente garantirmos a autonomia e a soberania energética é uma forma de combatermos a crise climática por um lado, mas por outro também garantirmos a defesa do próprio Estado, como infelizmente vimos que agora era necessário, e não nos expormos a vulnerabilidades. Por outro lado, acabar com as borlas fiscais que são dadas a quem mais polui e lucra. Para o PAN não faz qualquer sentido o Estado continuar a insistir em não apoiar as famílias e os mais jovens com os passos sociais gratuitos. Nós queremos de facto ter passos gratuitos para todas as pessoas e fizemos as contas. Estamos a falar, tendo em conta o número de utentes, em cerca de 220 milhões de euros que seria necessário para termos anualmente passos gratuitos para todas as pessoas e permitir assim uma menor pegada carbónica, permitindo que as pessoas deixem mais o automóvel de parte e que se movam através de transportes públicos. Mas sabemos onde é que vamos buscar o dinheiro. As borlas fiscais que são dadas a quem lucra e polui são 300 milhões de euros todos os anos da isenção sobre os produtos petrolíferos que estão previstos no orçamento. O PAN já deixou muito claro, nós entendemos que empresas como a Galp, a EDP, as grandes petrolíferas não precisam de ter borlas fiscais com esta isenção sobre os petrolíferos. Já têm lucros astronómicos que lhes permitem gerir do ponto de vista empresarial, não precisam da ajuda do Estado, mas as famílias precisam efetivamente, e por isso mesmo esta também é uma dimensão que vamos ter no programa. Queremos os passos gratuitos e queremos efetivamente terminar com as borlas fiscais para quem mais lucra e polui. Por outro lado, a defesa das árvores. Nós não podemos assistir àquilo que assistimos em Lisboa com o abate dos jacarandás, ou até mesmo para a transição verde e a construção de painéis fotovoltaicos. Ainda agora estive em Condeixa, ao lado da população, onde mais de uma centena de pessoas se manifestou porque vão abater carvalhos e sobreiros para dar lugar a uma central fotovoltaica. Essa não é a transição verde que o país precisa, ou nem é uma transição verde justa, e portanto vamos também levar a revogação do simplex ambiental, que tem que ser urgentemente revisto e precisa de ser alterado para não termos este tipo de injustiças, quer sociais, quer ambientais. Queria perguntar-lhe precisamente ainda sobre esta questão da política energética, e até porque estamos a conversar cerca de 48 horas depois do apagão, ou seja, até porque ouvimos falar no último dia dentro de alguns setores de um discurso contra uma suposta agenda verde. O PAN defendia há um ano, no programa do ano passado, a antecipação da neutralidade carbónica para 2045, com o fornecimento totalmente assegurado por fontes renováveis já a partir de 2035. Ou seja, isto compadece-se com o que foi o susto que todos apanhámos esta segunda-feira? É necessário rever o que é a política energética, repensar aqui alguma coisa além do que já estava, do que o PAN já defendia? Mais do que nunca é urgente executar o que o PAN defende precisamente no seu programa em matéria de autonomia energética e de produção renovável. Aliás, ainda ontem nós tivemos a reunião com o Governo e aquilo que nos diziam é que já precisamente por conta deste apagão, que entretanto estávamos a utilizar a energia produzida em Portugal, em particular das renováveis, e não através da distribuição da rede ligada à Espanha. E portanto garantirmos que temos, porque Portugal tem um potencial enorme na produção de energias renováveis, seja com as eólicas, em terra e em mar, seja com os painéis solares. A nossa única questão com os painéis solares e com as grandes centrais fotovoltaicas são os locais que têm estado a ser escolhidos, porque nós temos encostas, por exemplo, que não têm valor ecológico, onde poderiam estar a ser colocadas, temos também zonas industriais com os seus telhados, onde também poderiam e deveriam estar a ser colocados os painéis, parques de estacionamento, autoestradas. Nós não precisamos estar a destruir a natureza e ter projetos que põem em causa, ainda agora em Condeixa falamos de mais de 1000 sobreiros que vão ser abatidos e mais de 40 mil carvalhos. Isto não é transição verde. E nós sabemos, e todos os dados nos dizem, a própria Organização Internacional do Trabalho já veio dizer que a economia verde tem o potencial de criar mais de 24 milhões de postos de trabalho. Sabemos também que cada euro investido no PIB em economia verde tem o potencial transformador de 2 euros.
E Portugal tem 429 milhões de euros do PRR por executar no apoio à indústria verde para a reconversão, não só para modelos de produção mais sustentáveis, como para a formação dos trabalhadores. O que é que este governo e o anterior estão à espera para executar este montante? Há de facto aqui uma inércia e um negacionismo climático inconcebível que está a pôr em causa até o fator mais competitivo do país, que pode ser através da economia verde. E ele só perguntar ainda sobre o compromisso laranja e pronto, já com alguma limitação e que nos aproximamos aqui do fim, mas realmente perguntar, ou seja, quando todos os dias ligamos a televisão e ouvimos notícias sobre o SNS, não é difícil para o PAN defender esta ideia, defender este SNS animal, sobretudo no momento em que todos os dias ouvimos notícias sobre as dificuldades no SNS das pessoas, passa a expressão. Duas coisas. Por um lado, nós acompanhamos a visão da Organização Mundial de Saúde sobre uma só saúde, ou seja, temos que olhar para a saúde como a saúde humana, a saúde do planeta e a saúde animal. E isso implica termos respostas para a saúde também dos animais. Por outro lado, no que diz respeito ao SNS, para as pessoas, o PAN defende que tem que haver um maior investimento público e temos que garantir uma melhor gestão naquilo que é também a cota-parte de financiamento do privado e as parcerias público-privadas, sob pena de estarmos a desviar fundos que deveriam estar a ser investidos no privado para dar respostas às pessoas. Sabemos que neste momento tivemos mais urgências fechadas no verão, no Natal e até na Páscoa, ao contrário até daquilo que Luís Montenegro tinha prometido às famílias, e que precisamos de ter respostas asseguradas nisso, que dentro da própria saúde há áreas como a saúde mental que têm que ter respostas, e foi pela mão do PAN que nós conseguimos aumentar o rácio de um psicólogo para 500 alunos, garantindo assim uma maior capacidade de resposta. E mais, foi também pela mão do PAN que no Orçamento do Estado temos o reforço de 400 técnicos para o INEM, precisamente para a saúde das pessoas. Precisamente porque nós não temos deixado para trás a saúde humana e tem sido o PAN a lutar para que as pessoas tenham este tipo de respostas, também entendemos que na saúde animal precisamos ter respostas. É absolutamente indigno obrigar uma família a pagar o IVA a 23% como se fosse um bem de luxo no que diz respeito à saúde animal. Todos os dias nós recebemos e-mails, telefonemas de pessoas. Aliás, nós temos hoje mais de metade dos lares com animais de companhia. Isto representa um número muito significativo das famílias que sofrem quando não conseguem levar um animal ao veterinário e o mesmo está doente. Temos pessoas que nos escrevem a dizer que deixam de comer para pagar a fatura do veterinário, ou que não pagam a sua própria medicação para pagar a do animal. E às vezes estamos a falar de pessoas que são até pessoas mais idosas e sós, que a única companhia que têm todos os dias é o seu companheiro de 4 patas. E, portanto, o SNS animal, nós também fizemos as contas, precisamente porque temos sido um partido responsável de contas certas e que tem contribuído para o equilíbrio financeiro, e ele custaria entre 120 a 220 milhões consoante a implementação da rede em Portugal. Mas, tendo em conta que nós temos em todo o país, incluindo as regiões autónomas, faculdades de medicina veterinária, aquilo que o PAN pretende é que as faculdades de medicina veterinária, em particular as públicas, estejam ao serviço da população e que através da rede, não só dos alunos, dos docentes, se possa então diminuir este custo do SNS e, como referi ainda há pouco, não faz sentido custar de gasto todos os anos mais de 18 milhões de euros com as touradas, depois diretos, falando depois, já nem falando nos indiretos, Praça de Touros do Campo Pequeno tem uma isenção de 9 milhões de euros. Eu tenho a certeza que os portugueses que nos estão agora a ouvir concordam que este valor seja aplicado na saúde animal e no SNS e não seja utilizado pelo Estado para torturar animais. Portanto, é uma questão de justiça social, mas também um pouco como nos apelava ao Papa Francisco, nós não podemos ignorar o valor da fraternidade e não estendê-la a outros animais e não ter a consciência de que é absolutamente indigno maltratar um animal e que o facto de nós estarmos a defender os direitos animais em nada retira o defendermos os direitos das pessoas. O PAN já aprovou isso mesmo nas 63 medidas que aprovou e que queremos evidentemente voltar a levar ao Parlamento e voltar a ter este tipo de trabalho com mais força, com a força do grupo parlamentar, depois do dia 18 de maio. Dado o contexto destas eleições, não posso deixar de lhe perguntar se o caso da Spinum Viva, na vossa perspectiva, mostra que ainda há mais necessidade de regulamentar o lobbying, como o PAN tem vindo a defender, até porque o PAN também foi o partido que propôs o atual modelo de fiscalização aos titulares de cargos públicos, o que inclui, por exemplo, a criação da entidade da transparência. Portanto, também neste campo não lhe posso perguntar, deixar de lhe pedir uma avaliação sobre se está satisfeito ou não com esta entidade.
Foi um processo muito difícil. Nós sabemos que até termos a sede da entidade da transparência, terem meios, poderem estar a funcionar de forma mais autónoma, levou alguns anos a que de facto houvesse essa maior implementação. Aliás, houve recentemente um debate na Assembleia da República, que tive até a oportunidade de moderar um dos painéis, em que nos foi dado a conhecer precisamente as limitações, o acesso à documentação, a dificuldade ou as redundâncias que possam existir e o que ainda tem que ser melhorado. A legislação, tal como existe, ela permitiu de facto uma maior fiscalização e um maior acompanhamento, até mesmo numa perspectiva preventiva. Agora, aquilo que não nos faz sentido absolutamente nenhum é que quer PS, quer PSD, que tanto vêm agora falar também em transparência e combate à corrupção, e já nem falo aqui em forças políticas da extrema-direita que tanto falam no combate à corrupção, depois, no momento de votar, tenham adiado esta possibilidade de termos a regulamentação da lei do lobbying e não nos tenham acompanhado naquilo que é garantir mais transparência. Estamos a falar do caso da Cepinum Viva, mas falemos também de um outro que foi o caso das gêmeas e da utilização do medicamento do Zolgema, em que efetivamente conhecer a agenda dos governantes, saber com quem é que os governantes e os seus gabinetes se sentam, reúnem, é absolutamente fundamental para que os nossos concidadãos possam saber como é que é tomada, como é que é feito o processo de decisão. E até por outra razão, até por uma questão de democracia. Não faz sentido que só quem tem acesso a uma agenda privilegiada de contactos possa ter acesso aos partidos políticos, aos governantes, para expor as suas ideias para o país, para expor as suas necessidades ou para defender os interesses, porque há uma certa tendência para se diabolizar o lobbying e olharmos só para o lobby mau, mas também há o lobby bom. Também temos associações que defendem, lá está, ou movimentos de cidadãos que defendem a licença parental 100% remunerada, proteções da associação animal que defendem que os animais sejam esterilizados para combater o abandono, as associações ambientais que nos pediram a moratória em Mar Profundo. Portanto, nós tendemos a olhar de uma forma negativa para estes fenómenos, mas temos que olhar com uma naturalidade. Eles existem e, portanto, existindo, então vamos regulamentar, tal como fez o Parlamento Europeu. Esperamos é que, de facto, numa próxima legislatura, os grandes partidos, ao contrário daquilo que têm feito quando estão no poder, desta vez votem favoravelmente. Até porque, ligado com a questão do lobbying e da transparência, não posso deixar de referir esta crítica. O pacote da justiça e do combate à corrupção foi dos primeiros que o Governo apresentou. Curiosamente, acabou o seu mandato sem ter aprovado o que quer que seja em matéria de combate à corrupção ou de reformas da justiça. E, portanto, parece-nos manifestamente um exemplo crasso daquilo que é uma política de propaganda que depois não dá resposta ao que o país precisa. Aliás, as 5 propostas que foram aprovadas nesta legislatura em matéria de combate à corrupção foram também do PAN, incluindo a renovação da agenda do combate à corrupção, que é fundamental nós termos esta agenda nacional, esta avaliação, esta monitorização feita e que terminava em 2024 e que tinha que ser renovada. E mais uma vez aqui contamos com a inércia dos grandes partidos. Falando num outro tema que tem tido avanços e recuos, pergunto-lhe se acredita que na próxima legislatura haverá condições para voltar a aprovar a legalização da eutanásia e a regulamentar a sua prática. Bem, há uma clara maioria no Parlamento que tem defendido isso mesmo. E nós estamos a falar de uma questão de humanidade, de bondade, estamos a falar de pessoas que estão em estado terminal e que o mínimo, e em doença irreversível e sofrimento, que o mínimo que lhes pode ser de facto concedido é pelo menos o direito a escolherem como morrer. Nós neste momento, esta avaliação que houve agora do Tribunal Constitucional pelo menos dita claro que é possível de facto esta regulamentação. Aquilo que houve divergência foi de facto na dimensão dos aspectos a regulamentar ou na forma como a regulamentar, e portanto parece-nos que apesar agora deste acórdão, que de alguma maneira já temos aqui um caminho também feito para podermos na próxima legislatura voltar não só a apresentar esta mesma proposta, mas já limando estes aspectos que agora foram objeto do acórdão. Mas não teme que PST, que a AD e o Chega possam travar? O PST também já voltou a defender a possibilidade de um referendo. Miguel Pinto Luz admitiu há pouco tempo num debate na Renascença. Neste momento aquilo que nós temos verificado é que esta maioria tem-se conseguido formar no Parlamento, e num Parlamento até em que com o Chega e a AD poderiam formar esta maioria. O que pretendemos efetivamente, e sabemos que os portugueses neste momento têm consciência de que o seu voto, por exemplo, de insatisfação e indignação no Chega foi um voto completamente inútil, e portanto acredito que o Chega não vai ter a expressão que teve na anterior legislatura, porque tiveram 50 deputados e o que tivemos foi a democracia posta em causa, o trabalho da Assembleia da República posto em causa, mais deputados com cadastro do que com currículo, e portanto não nos podemos esquecer também dos graves casos de alegados
investigada não só pedofilia na bancada do Chega, portanto foi muito gozado e até muito ridicularizado o caso das malas, mas não nos podemos esquecer que há outros casos graves e até as ligações ao caso Tutti Frutti na bancada do Chega, para além do próprio apagão informático, já que andamos a falar tanto de apagões, não nos podemos esquecer também desse tipo de crimes que têm sido praticados por pessoas da bancada do Chega e, portanto, acredito que aquela que foi um voto de protesto e de indignação numa força política como o Chega, as pessoas já perceberam a inutilidade de um partido caso, como eles. Nesse caso, por parte de uma deputada que já fez parte do antigo grupo parlamentar Cristina Rodrigues e que vai começar a ser julgada precisamente para a próxima semana e, portanto, as pessoas sabem que não contam com o Chega para resolver o problema do país. Aliás, o Chega teve essa oportunidade, tinha 50 deputados e falhou muitas vezes até no apoio a pessoas idosas. Nós aprovámos medidas, por exemplo, para apoiar com a medicação para as pessoas idosas e o Chega votou contra. Mesmo na questão das empresas terem apoios e benefícios fiscais do ponto de vista das boas práticas ambientais, o Chega também não acompanhou o PAN e, portanto, temos aqui de facto uma força política que teve uma oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas e que não fez. E, portanto, sabemos que não contamos com esse partido para poder, de alguma forma, condicionar a agenda daquilo que são os avanços para o país. No que diz respeito, de facto, às maiorias que se têm formado, tem sido dentro do espectro democrático e acreditamos que será possível retomarmos dossiês não apenas como a morte medicamente assistida, mas também é fundamental retomarmos o dossiê da licença parental para que as famílias possam ter os 6 meses 100% remunerados, e o que o PAN defende até é mais ambicioso, é que estes 6 meses possam ser ou gozados em simultâneo pelo pai e pela mãe, ou então, pelos pais e mães neste caso, ou então de forma desfasada até ao primeiro ano de vida da criança, para garantir que no primeiro ano de vida a criança tem o acompanhamento parental a 100%. O PAN tem sido um partido ambíguo do ponto de vista ideológico, porque não se identifica nem com a esquerda nem com a direita, nós já falámos disso no início desta conversa, mas esteve sempre disponível para entendimentos com o PST ou com a AD. Certo é que desde a última campanha para as legislativas a Inês foi muito crítica, mais vocal nas críticas à AD e pareceu recusar qualquer entendimento, neste caso com a AD. O que eu lhe pergunto é se este posicionamento mantém-se. O PAN é um partido fortemente ideológico que tem colocado, sim, as causas, que representa as causas dos portugueses ao centro da vida política. Agora, no que diz respeito a entendimentos, é difícil haver entendimentos com o governo que quer, lá está, apoiar as touradas, que reduz o IVA, e foi das primeiras medidas também que veio fazer, foi trazer este retrocesso de reduzir o IVA para as touradas, mas não reduz o IVA para a saúde animal. Um governo que acabou com o guia do direito a ser nas escolas, dando um sinal de que, de facto, é legítimo acharmos que crianças e jovens não devem respeitar a diferença do outro, e para nós isto é absolutamente incompreensível. Estar a tentar de alguma forma condicionar aquilo que é uma política de igualdade, de não discriminação, de diversidade, e condicionar ou chamar a isso ideologia de género de forma preconceituosa. Nós não nos identificamos com essa forma de ser. É difícil também quando vemos aquilo que é o negacionismo climático ou irem atrás até da agenda do Chega em matéria de discriminação e de xenofobia no que diz respeito, por exemplo, à imigração, ou também é difícil quando olhamos para mais uma vez um governo que tanto prometeu em matéria de habitação, mas que chega ao final do seu mandato com uma execução praticamente inexistente naquilo que é a política de habitação. Agora, o PAN nunca se demitiu de estar ao lado dos portugueses e de ser uma força útil em democracia, e por isso mesmo é que uma coisa, as pessoas que nos estão a acompanhar podem ter a certeza, seja qual for a solução governativa que saia no pós-18 de maio, contarão com o PAN para ser uma força útil, para garantirmos que, sendo útil lutar e combater a violência doméstica, sendo útil lutar pelos direitos dos animais, ou sendo útil lutar pela proteção ambiental, a agenda que saia depois do pós-18 de maio que conte com o PAN será uma agenda completamente distinta daquela que seria se não contasse com o trabalho e com o apoio do PAN. Se a AD voltar a vencer as eleições e neste caso conseguir maioria, se não conseguir maioria com a EL, mas pode haver também a possibilidade de haver um governo que conta com o apoio em civil liberal, qual será o posicionamento do PAN? O nosso posicionamento será, como é evidente, perante aquilo que sejam as políticas que queiram promover, e volto a dizer, os portugueses contam para que, mesmo num contexto adverso e difícil, o PAN procure trabalhar sempre em prol daquilo que é a agenda que estamos a representar e garantir que o governo tem uma agenda distinta. Nós conseguimos travar este governo quando quis ter 0 euros para a proteção animal.
Quando o governo começou a falar em abater novamente os animais, nós também demonstramos que não era através dessas políticas que se fazia o controle e a gestão da proteção animal. Mesmo em Lisboa, e sabemos que um pouco por todo o país, quando agora Carlos Moedas queria abater os jacarandás, o PAN mostrou... Foi uma vitória acima de tudo para as pessoas, porque nós temos que ter presente que as árvores que estamos hoje a proteger são o futuro das próximas gerações. Já não somos nós que vamos gozar com aquilo que é a política climática que está hoje em dia a ser semeada e plantada, mas sim as próximas gerações. E é de uma ignorância profunda termos governantes que acham que o negacionismo climático deve imperar, ou até mesmo quando vimos, por exemplo, o Ministro da Agricultura gozar e ter uma visão absolutamente conservadora quando o PAN propõe as segundas sem carne e propõe, por exemplo, uma estratégia para as leguminosas. Mas deixe-me também perguntar quais serão as condições do PAN para viabilizar um governo minoritário do PS, nesse cenário. O PAN terá sempre como prioridade o combate à violência doméstica, a proteção animal, garantir que temos, porque é urgente nós pomos em marcha uma política de proteção animal no país que permita controlar a população e o abandono através de boas práticas como a esterilização, garantir que a transição verde é feita e que temos esta autonomia e soberania energética e, portanto, os portugueses sabem que contam connosco para termos uma agenda completamente distinta e para que o que os grandes partidos têm prometido e que até agora não têm cumprido, o PAN ser este contraponto, ser esta voz de contraponto e esta voz de luta pelas causas, porque não há nada mais inútil do que estar no Parlamento e não trabalharmos em prol das pessoas. E para isso já lá estão muitos deputados, infelizmente. Não é o caso do PAN, como a deputada única tem sido o partido com mais aprovações ao longo destas 2 últimas legislaturas e por isso mesmo o apelo que eu faço é às pessoas, independentemente do partido até aqui em que tenham votado e independentemente de já terem ou não votado no PAN, que votem no PAN, porque nós de facto temos trabalhado e está na altura de olharmos para a qualidade daquilo que é o trabalho dos deputados mais do que a quantidade. Diga-me só, para terminar, queria lhe perguntar se o PAN perder a representação parlamentar, também já perdeu na Madeira, admite retirar consequências políticas, demite-se? O PAN, depois do dia 18, vai estar a apresentar na Assembleia da República não só o compromisso violeta, como também as propostas para a proteção animal. Queremos garantir também que temos uma autonomia energética e, portanto, acreditamos que as causas que nós representamos não são apenas as causas do PAN, são as causas dos portugueses. Não coloca esse cenário. Então. Querem, de facto, ter mais empatia, mais respeito para com os animais, mais respeito para com os direitos das mulheres e, acima de tudo, uma economia e uma sociedade onde possam viver com qualidade e bem-estar de vida. E o PAN é a única força política que tem esta visão no Parlamento, portanto, acredito que os portugueses não querem esta visão do Parlamento, pelo contrário, que depois do dia 18 de maio nos vão dar a força de um grupo parlamentar. Agora que é mesmo a última pergunta, vamos despedir com a pergunta habitual com que termina sempre a Comissão Política e também esta Comissão Política Especial. Pergunto-lhe o que é que não lhe sai da cabeça. E, Sr. Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que é essa a minha única preocupação. Bom, eu como deputada única às vezes tenho muitos obstáculos na Assembleia da República e deparo-me acima de tudo com uma grande correria entre comissões, não apenas esta agora aqui hoje, não me consigo multiplicar e às vezes tenho esta música, esta lenga-lenga do hoje é o primeiro dia do resto da tua vida e portanto nós recomeçamos sempre no PAN, nós recomeçamos sempre o dia e é sempre o primeiro dia para uma nova luta e para uma nova conquista, porque de facto temos a consciência de que os tempos que vivemos são muito complexos, são muito difíceis e que as pessoas precisam de esperança e precisam de facto acordemos todos os dias cientes que é um novo dia e é o primeiro dia do resto das nossas vidas para construirmos um futuro melhor. Ficamos por aqui. Obrigada, Inês. Boa campanha. Muito obrigada também. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.